A guerra às drogas acontece em todo o mundo e em todos os anos. Diversos países conseguem ter sucesso, enquanto outros não têm tanto sucesso assim. Um caso famoso de guerra às drogas foi a Guerra do Ópio, que ocorreu nos Estados Unidos no século passado. Meu nome é Jositon Correia, e esse narigudo aí com essa pantufa na cabeça. Sejam bem-vindos ao canal de Omila. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Omila. O tema de hoje foi escolhido em votação popular com incríveis 5 votos. E por isso vamos falar sobre o Cartel de Cali, que foi um dos grandes cartéis de drogas colombianos. Então, o que é de importante falarmos sobre eles? Primeiramente, o cartel se iniciou no ano de 1977 ao sul da cidade de Cali, quando seus fundadores, os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, fundaram o cartel junto de um amigo chamado José Santa Cruz. Antes de se tornar o Cartel de Cali, o grupo se chamava La Chema e não contava com José Santa Cruz. E a principal dedicação do grupo era a prática de pequenos roubos, assaltos e sequestros em troca de dinheiro ou de bens de comércio ilegal. De pouco em pouco, o grupo de Cali acabou crescendo e seus negócios foram expandidos para o comércio ilegal de cocaína, comprando matéria-prima e vendendo a matéria pronta para Bolívia, Peru e outros países, sendo que o foco principal do grupo inicialmente eram os Estados Unidos, especialmente a cidade de Nova York. E foi durante o transporte de drogas para os Estados Unidos e para o México que os irmãos Orejuela acabaram conhecendo um grande aliado no futuro, Elmer Herrera, um homem que praticava lavagem de dinheiro, que foi apresentado aos irmãos através de José Santa Cruz, ou melhor dizendo, José Santa Cruz. E foi com a ajuda de Elmer Herrera que os irmãos Orejuela conseguiram transportar drogas de maneira ilegal e em grande quantidade para os Estados Unidos. Elmer Herrera também era conhecido como Pátio, ou também Homem das Mil Faces, devido à sua capacidade inigualável de disfarces. Por possuir residência legal nos Estados Unidos, Pátio Herrera tinha bastante facilidade para transportar o dinheiro obtido com as drogas em Nova York e levá-los aos irmãos Orejuela em Cali, isso utilizando diversas técnicas de ocultação de dinheiro em aviões e navios, por exemplo. Além de, claro, subornar diversos agentes de segurança dos Estados Unidos, México e também da Colômbia. No início dos anos 80, os negócios de Cali começaram a crescer de maneira quase que surreal. Afinal, o cartel estava vendendo droga para todo o mundo, especialmente para a América do Norte, Europa, Ásia, África e até mesmo para a Oceania. Sim, acreditem se quiser, Austrália e Nova Zelândia compravam drogas do cartel de Cali. A maior parte da negociação de drogas e os lucros também vinham dos Estados Unidos, obviamente, mas o cartel conseguiu vender de maneira bem expressiva drogas na Espanha, Portugal, Polônia, Rússia. Inclusive tem até um caso de que o Vladimir Putin, nos anos 90, chegou a se envolver com o cartel de Cali, mas isso não ficou muito bem esclarecido e não se sabe que tipo de relação ele teve, enfim. O grande fato é que em certo momento dos anos 80, Cali chegou a ser responsável por quase 90% das exportações de cocaína para os Estados Unidos e Europa, apesar de muito se falar que o cartel de Medellín lucrou bem mais que o cartel de Cali na mesma época. E é aqui que a gente começa a falar sobre as principais diferenças entre os dois maiores cartéis de drogas colombianos, o cartel de Cali e o cartel de Medellín. O cartel de Medellín tinha um objetivo mais político, não somente financeiro. Afinal, seu líder, Pablo Escobar, tinha como meta se tornar deputado, senador e, por último, presidente da República. E é claro que isso não deu certo. E após a derrota política de Pablo Escobar, o cartel de Medellín começou a atacar de maneira antidemocrática diversas instituições jurídicas da Colômbia, além de assassinar diversos políticos e pessoas importantes, como jornalistas. Isso tudo acabou chamando muita atenção nacional e internacional em cima do cartel de Medellín. Enquanto isso, os irmãos Orejuela, líderes do cartel de Cali, apenas queriam sair da pobreza e enriquecer nas sombras, sem objetivos políticos. O cartel de Cali era bem mais escondido nas ruas e suas ações eram mais inteligentes, novamente, se assim podemos dizer. O número de casos violentos contra pessoas públicas e instituições políticas eram bem menores, pois o foco, como eu falei, era o comércio internacional e estabilidade empresarial do cartel. E para legitimar todo o dinheiro que o cartel obtinha,
Eles investiam em fundos de investimentos e bolsas de valores pelo mundo inteiro, incluindo na Espanha e nos Estados Unidos. E para isso, para legitimar os fundos de investimento, Gilberto Rodrigues, o irmão mais velho, conseguiu um importante cargo na presidência do Banco dos Trabalhadores na Colômbia, o que facilitou bastante a lavagem de dinheiro e a movimentação bancária de maneira mais livre pelos narcotraficantes de Cali. E como eu falei agora há pouco neste vídeo, galera, apesar do cartel de Cali não ter sido conhecido pela violência em massa, pois muitas das vezes ameaças eram bastante para que as pessoas colaborassem com o cartel ou simplesmente sumissem, o cartel ficou famoso pela purificação social, onde muitas pessoas consideradas inúteis ou imundas eram mortas e descartadas em valas por diversos locais da Colômbia. Entre essas pessoas estavam moradores de rua, prostitutas de locais rivais, crianças miseráveis, homossexuais e desempregados. Entre 1988 e 1993, Medellín e Cali travaram uma guerra não contínua e com diversos tratados de paz que foram quebrados pelos cartéis. Tudo isso se iniciou no ano de 1988, quando o cartel de Cali explodiu de maneira proposital um carro próximo ao edifício Mônaco, onde estava hospedado a esposa de Pablo Escobar. Começando assim uma grande guerra de narcotraficantes que envolveu espionagem, sequestros e assassinato de membros de ambos os cartéis. Pablo Escobar e Gilberto Orejuela chegaram a negociar a paz de uma vez, no qual Cali teria que pagar 5 milhões de dólares pelos danos causados ao cartel de Medellín e também entregar Paty Herrera, proposta que obviamente foi recusada pelos membros de Cali. Em certo momento da guerra entre Medellín e Cali, o cartel de Pablo Escobar chegou a ordenar a morte do árbitro de futebol Álvaro Ortega, que era acusado de manipular resultados a favor do América de Cali, um clube super tradicional da América do Sul, diversas vezes campeão nacional e 4 vezes vice-campeão da Libertadores da América, que na época era gerenciado pelo cartel, obviamente, de Cali. O América venceu diversos títulos nacionais financiados pelo cartel entre os anos 80 e 90. Apesar de ser uma das maiores organizações criminosas do mundo, o cartel de Cali estava envolvido com o governo na captura e morte de Pablo Escobar. Entre 1992 e 1993, supostas colaborações do cartel de Cali com o governo colombiano vieram à tona. Cali ofereceu ajuda na captura ou morte de Pablo Escobar em troca de paz. O cartel ofereceu grampos telefônicos e tecnologia de localização eletrônica para capturar Pablo Escobar, e o governo colombiano acabou aceitando. E a ajuda foi tão boa para o governo colombiano que no final de 1993, em dezembro, Pablo Escobar acabou sendo cercado e morto pela Polícia Nacional. E apesar da ajuda do cartel de Cali nunca ter sido confirmada pelos políticos ou pela justiça colombiana, muitos desses políticos e líderes militares acabaram tendo suas vidas expostas e foram investigados pela suposta ajuda do cartel de Cali nas operações contra Pablo Escobar. E infelizmente para o cartel de Cali, a ajuda para capturar Pablo Escobar acabou se tornando um verdadeiro cavalo de Troia. Devido aos escândalos que figuras importantes da política colombiana estavam envolvidos, como o então candidato a presidente Ernesto Samper, o cartel de Cali acabou sendo caçado e desmantelado após 1993. Um dos motivos era limpar a imagem do governo e dos candidatos a presidente na época, como Samper, que foi acusado de ter sua campanha financiada pelo cartel de Cali. Samper acabou sendo eleito, afinal seu principal rival também foi acusado de receber investimentos calinenses. E eu me pergunto se esse gentílico calinense existe de fato. Numa tentativa de limpar a imagem do governo, Ernesto Samper iniciou uma série de operações com a polícia colombiana e com organizações antidrogas como a estadunidense DEA, que acabaram encurralando o cartel de Cali aos poucos, e com isso, diversos membros foram presos ou mortos. O primeiro grande líder do cartel a ser capturado foi José Santa Cruz, em 1995. Alguns meses depois ele acabou fugindo da prisão e acabou sendo morto em março de 1996, num confronto ainda não confirmado com a polícia, que supostamente teve a ajuda de um outro cartel colombiano, chamado Cartel Norte del Valle.
O segundo líder capturado foi Gilberto Rodrigues Orejuela, o irmão mais velho e fundador do cartel. Ele acabou sendo preso no apartamento de uma ex-esposa em 1995. No mesmo ano, o irmão mais novo dos Orejuela, Miguel Rodrigues, também foi capturado. Em 1996, Paty Herrera se entregou voluntariamente à polícia colombiana e acabou sendo assassinada em 1998 por um homem que se passava como advogado, que na verdade era membro do extinto cartel de Cali, enviado por outro cartel para eliminar Paty Herrera. O destino dos irmãos Orejuela foi um tanto diferente de boa parte dos membros do cartel de Cali. Gilberto Orejuela ficou preso até 2002 na própria Colômbia e acabou sendo solto por 4 meses e preso novamente depois desse período. Ele acabou sendo extraditado para os Estados Unidos em 2004 e condenado a 30 anos de prisão. Coisa semelhante aconteceu com Miguel Rodrigues, o irmão mais novo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em março de 2005 e condenado a 30 anos de prisão, mas teve sua pena reduzida por bom comportamento e por colaborações com a Justiça da Colômbia e dos Estados Unidos. Gilberto Rodrigues atualmente tem 81 anos de idade e seu irmão mais novo, Miguel, tem 79. Ambos devem sair da prisão aos 86 anos. Com seus líderes caindo pouco a pouco, o cartel de Cali foi ruindo até ser desmantelado por completo em 1997. Eu tinha 2 aninhos. E com isso, vários outros grupos menores de tráfico acabaram surgindo, mas nenhum obteve o sucesso que o cartel de Cali obteve. Se você gostou do nosso vídeo, galera, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para receber todas as nossas novidades e, claro, o mais importante, deixe nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. É muito importante que a gente consiga diversificar o nosso conteúdo para vocês. Sendo assim, muito obrigado pela audiência, um grande beijo a todos e forte abraço. Até a próxima!